Olá, tudo jóia? Meu nome é Gênesis e eu sou professor aqui da Fato, aqui de História Regional, e hoje a gente vai estar com uma super dica aí para vocês que vão fazer vestibular, que vão fazer concurso público da Unemat, da UFMT, de História Regional. Então hoje nós vamos resolver aí um exercício do período colonial, onde a gente levanta aí os principais tópicos relacionados a esse período, ok? Vamos lá? Então olha só, pessoal. Nós temos aí de início, nesse exercício 1, um mapa. Esse mapa era um mapa das bandeiras. Na verdade, nós temos aqui 2 trajetos de bandeiras, de monções. Então, primeiro, só vamos relembrar o seguinte. Para ser uma expedição bandeirante, basicamente ela tem que partir de São Paulo e ser formada por paulistas, ok? Nós vamos ter 4 tipos de expedições bandeirantes. As chamadas caça ao índio, que também são conhecidas como bandeiras de preação ou apresamento. Nós vamos ter também as bandeiras mineradoras, que são conhecidas como bandeiras de prospecção. Nós vamos ter também as monções, né, que são bandeiras comerciais, bandeiras fluviais comerciais. E essas bandeiras que nós vamos tratar aqui já de início, são as bandeiras de abastecimento. Eram essas as bandeiras, as monções, que abasteciam principalmente as regiões mineradoras do nosso Mato Grosso, ok? Então, a gente pode perceber aqui no mapa que nós vamos ter 3 trajetos de expedições conhecidas como monções. Mas vamos lá direto para a questão. Olha só o que diz a questão. Quando os bandeirantes paulistas atingiram o rio Cochipó, implementando guerra aos índios cochiponés, chegaram a pé ou através de pequenas embarcações, utilizando-se da imensa rede hidroviária que drena o centro do continente. No momento em que a mineração floresceu, às margens do rio Cuiabá, nasceu ali um arraial, onde foram construídas casas, igrejas, estabelecido pequeno comércio, tornando-se necessário regularizar o abastecimento, pois seus habitantes estavam ocupados somente com a mineração. A esse sistema abastecedor e de transporte de pessoas, implementado exclusivamente através dos rios, deu-se o nome de monções. Muito bem, pessoal. Só vamos salientar aqui uma situação que é o seguinte. Olha só, o que ele diz? Esse sistema abastecedor e de transporte de pessoas implementado exclusivamente através dos rios. Na história, nós temos algumas exceções que nós já vamos ver. E a maioria delas ficam com os bandeirantes. Mas vamos seguir. Então, olha só. O enunciado da questão, a pergunta que a questão faz sobre o texto e o mapa é o seguinte. A partir da análise da figura e do texto apresentado e com base nos seus conhecimentos sobre a história do antigo Mato Grosso, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, nós temos aqui, pessoal, uma questão onde nós não temos apenas uma alternativa correta. Nós vamos ter que julgar essas alternativas, ok? A primeira alternativa, a alternativa de número 1, ela diz o seguinte. A descoberta de ouro na região de Cuiabá, em 1719, estimulou Portugal a adotar uma série de medidas com vistas a expandir e consolidar seus domínios sobre a bacia do Alto Paraguai e outras regiões, localizadas para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, esta alternativa, ela fala sobre a questão da expansão territorial. Ela fala sobre a questão dos tratados de limites, principalmente o Tratado de Tordesilhas, que é o que ele cita na alternativa. Nós temos aqui no nosso mapa, na nossa imagem, né, o Tratado de Tordesilhas, que ele deixa bem claro onde é o território português e onde é o território espanhol. Muito bem. Nós vimos também, através dessas flechas vermelhas, que nós vamos ter aqui, principalmente partindo da região de São Paulo, um processo de expansão territorial.
inclusive com os bandeirantes chegando até o Mato Grosso. Então, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter um território que era espanhol, mas estava sendo ocupado pelos portugueses. Então, é esta condição que a alternativa número 1, afirmativa número 1, ela diz, né? Vamos ver aqui, ó. A descoberta de ouro na região de Cuiabá, em 1719, estimulou Portugal a adotar uma série de medidas com vistas a expandir e consolidar seus domínios sobre a bacia do Alto Paraguai e outras regiões localizadas para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Voltando, nós vamos ver que, realmente, houve uma expansão para além do Tratado de Tordesilhas, tá certo? Se houve essa expansão para além do Tratado de Tordesilhas, essa alternativa está certa ou está errada, pessoal? Ela está verdadeira, ela está correta. Vamos lá para a próxima. Alternativa número 2. Durante todo o período colonial, os bandeirantes paulistas tinham como principal atividade somente, olha só, quando aparece esse tipo de palavra, a gente tem que tomar cuidado, mas vamos continuar. Somente a busca e a exploração de metais preciosos pelos sertões, incluindo aqui os territórios atualmente compreendidos pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, pessoal, está correto? Nós falamos agora, no início, que nós temos 4 tipos de expedições bandeirantes. E eu citei para vocês 3. E aqui nesta alternativa, ele está dizendo que só existe uma. Então, olha só. Quando ele diz somente, que foi isso que eu sublinhei para vocês, que a gente tem que tomar cuidado. Essa alternativa é falsa. Por quê, pessoal? Quando eu digo para vocês que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de palavra, é porque a história, gente, ela é feita pelo ser humano. E o ser humano, ele muda as suas ideias. Ele toma atitudes diferentes constantemente. Então, toda vez que aparecer palavras como esta, que está aqui para vocês, somente, só, totalmente, total, exclusivamente, exclusivo, unicamente, único, a chance da alternativa estar certa é muito pequena. Quando eu digo muito pequena, menos de 10% de chance dessa alternativa estar correta. Tá? Porque quando ele diz que só existia um tipo de expedição bandeirante, está errado. Nós sabemos que existiam vários tipos de expedições bandeirantes. Se ele fizesse uma afirmação, por exemplo, dizendo que os bandeirantes possuíam uma única rota para chegar ao Mato Grosso, também está errado. Nós vimos até pelo mapa no início que nós temos várias rotas. Mas vamos lá. Voltando aqui na nossa ideia, o somente que é a grande questão e faz com que, como eu já disse, a alternativa esteja falsa. Vamos então para a próxima afirmativa. Os paulistas eram conhecedores das sociedades indígenas estabelecidas no interior da colônia e tinham muita habilidade em viajar pelos sertões. Haja vista, dentre outras coisas, a ajuda que tiveram de muitos indígenas na fabricação de embarcações, bate-leões e canoas, como guias nas viagens, na alimentação e na medicina. Nós sabemos muito bem que a cultura brasileira, a sociedade brasileira, deve muito à cultura indígena e africana. Muito daquilo que compõe a nossa cultura, como o linguajar, a alimentação, utensílios, na verdade são utensílios, são linguajares e alimentação de povos que não são europeus, como os nativos indígenas, brasileiros e os africanos. Tá? Então, esta alternativa, se a gente for analisar, por exemplo, através dessa imagem, onde nós temos índios interagindo com bandeirantes, né? Essa imagem fica claro a interação dos índios com os bandeirantes. É certo que a maioria desses índios, eles eram escravizados pelos bandeirantes. Mesmo assim, nós temos a interação. Ou seja, o conhecimento nativo sendo passado para o bandeirante e, de certa forma, vice-versa. Nós temos outra imagem aqui. O índio utilizando o quê? Uma canoa. A canoa, que basicamente é uma embarcação feita de um tronco de árvore inteiriço, né, é uma técnica nativa que foi ensinado também aos bandeirantes e que vão utilizar essa técnica. Nós temos aqui
outra imagem de índios preparando o quê? Medicamentos. Nós sabemos que a cultura indígena ela é muito ligada à natureza, à fitoterapia. Então, muitas das ervas que até a gente consome hoje em casa, que vovó dá pra gente, quando está com dor de barriga, quando está com febre e tudo mais, vocês podem ter certeza que essas ervas, elas são de origem nativa. O conhecimento e a utilização dessas ervas. Ou seja, os nativos, sim, passaram para a gente muito do conhecimento deles, tanto de medicina, alimentação e como rotas, ok? Então essa alternativa, como a gente pode ver, também está verdadeira. Vamos lá então para a próxima alternativa. A próxima alternativa é bem curtinha, olha só. Durante a primeira metade do século XVIII, monções oriundas do Rio de Janeiro e Itu abasteciam a população de Cuiabá com produtos como charque, sal, pólvora, tecidos de algodão. Pessoal, qual é o problema desta alternativa? Eu falei para vocês também logo no início aqui da nossa super dica. Para ser uma expedição bandeirante, basicamente ela tem que partir da onde? São Paulo. E elas devem ser formadas por quem? Paulistas. Então o que está pegando aqui é o quê? Olha só, nós temos aqui a imagem do bandeirante, onde eu acabei de dizer para vocês, para ser considerada uma expedição bandeirante, a mesma deve partir de São Paulo. E nós temos aí o quê? A alternativa afirmando que as monções oriundas do Rio de Janeiro. Ou seja, não pode ser bandeirante, não pode ser monção. Por quê? Porque ela está partindo do Rio de Janeiro. Agora, a gente tem que deixar bem claro para vocês o seguinte. Quando a gente fala que tem que partir de São Paulo é a capitania de São Paulo e não somente São Paulo de Piratininga. Itu é São Paulo e isso faz com que a alternativa ela seja falsa, porque as bandeiras não partem do Rio de Janeiro, e sim somente de São Paulo e região. Muito bem. 16, a última. Nós temos ali a seguinte situação. Na década de 1720, por conta da exploração de ouro em Cuiabá, o então governador de São Paulo, Rodrigo César de Menezes, transferiu-se por algum tempo para aquela longínqua zona mineira. Lá, ele promoveu um austero controle administrativo fiscal, inclusive mediante aumento de imposto e maior fiscalização na sua cobrança, garantindo assim a reprodução do modelo colonial. O que nós temos aqui, pessoal, é um resumo bastante interessante sobre a vinda do governador de São Paulo para a nossa região de Cuiabá. Só que aí, olha só, nós temos aqui a foto da chegada do governador de São Paulo até Cuiabá. Né? Ele chegou aqui no dia 15 de novembro de 1726. 15 de novembro é a data da proclamação da República, mas, obviamente, ela ainda não havia sido proclamada. Olha só para esse detalhe aqui, pessoal. Logo embaixo da nossa foto, da nossa gravura, nós temos aqui o governador aqui no meio, né? Nós temos aqui a seguinte indicação. A capitania de São Paulo, ela era formada por 3 estados atuais, tá? Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Só que nós não podemos esquecer que, no caso de Goiás, nós vamos ter também Tocantins. E no caso de Mato Grosso, nós vamos ter também Rondônia e Mato Grosso do Sul. Tá certo? Então, a capitania de São Paulo era gigantesca, compostos por Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Aproveitando e deixando aí também para vocês o seguinte, Tocantins se transformou em um estado em 1989. Rondônia se separou do Mato Grosso em 1943 e o Mato Grosso do Sul em 1977/79. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer, né, que a capitania de São Paulo era muito maior do que o que a gente imagina, ok? Mas vamos ver mais alguns aspectos aqui dessa alternativa, a 16. Quando o governador Rodrigo César de Menezes chega aqui em Cuiabá, nós vamos ter algumas consequências ligadas à vinda deste cidadão, à vinda do governador. A primeira delas é a instalação de uma casa de fundição.
As casas de fundição era o local onde o ouro era derretido, quintado, ou seja, era cobrado o imposto. Lembrando vocês que o imposto que era cobrado na casa de fundição era o chamado quinto, que tinha esse nome porque ele era igual a 20%. Ok? Ele era igual a 20%. Ali o ouro era quintado, transformado em barras, e aí era entregue de novo para o minerador, que só lembrando vocês, por causa do pacto colonial, ele era obrigado a vender para quem? Para a sua metrópole. Tá? Então, imediatamente, nós vamos ter a instalação de uma casa de fundição. Isso quer dizer o quê? Aumento da fiscalização. Então, nós vamos ter o aumento da fiscalização, o consequente aumento dos impostos, porque o governador estava vivendo agora em Cuiabá, e nós vamos ter aqui uma diminuição da extração do ouro. Uma das primeiras coisas que ele faz quando chega aqui também é elevar a vila. Ou seja, aquilo que era um arraial, o arraial da Forquilha, passa a ser uma vila. A Vila Real do Senhor Bom Jesus, que futuramente ficou conhecido como Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Então vamos entender aqui o seguinte, numa situação dessa, onde eu tenho um grande aparato fiscalizador, onde eu tenho um aumento de impostos e diminuiu a extração de ouro, quem que vai querer ficar aqui em Cuiabá? Ninguém. Então nós vamos ter aqui uma fuga dessa população. Ok? Vamos lá. Isso quer dizer o que então, pessoal? Isso quer dizer que esta alternativa aqui, ela está o quê? Ela está verdadeira. A alternativa é verdadeira, certo? Então, nós encerramos aqui a nossa primeira videodica para vocês, resolvendo aí um exercício sobre o período colonial da história regional. Eu espero que vocês tenham aproveitado a dica de hoje e até a próxima. Até lá. Até mais.